Boa noite, amigos. 7h08. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira, 15 de maio, com o professor Enio Kaufmann, com o Alexandre Maier. O Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, do multicampeão. O professor Enio Kaufmann, ex-conselheiro do Internacional, melhor professor de física do universo. E o Maurício Freitas, que está aqui conosco todos os dias, tanto entre 1 e 1h45 no preliminar, como entre 19 e 20 e 30 no nosso Cadeira Cativa. Hoje, 12 anos sem a minha querida mãezinha, Dona Maria, que morreu no Dia das Mães. E hoje, 15 de maio de 2006, malas prontas para cobrir mais uma Copa do Mundo, e aí se perde a mãe. Como é que se faz, né? Mas se faz. Fazer o que é da vida. E hoje também fui no velório de uma prima querida, Neiva Rec Lima, que morreu aos 60 anos e com uma vitalidade para trabalhar e com um coração enorme também, bondosa e tal. Mais uma vez, os pêsames à família. Mas vamos falar de muitas coisas hoje que envolvem Grêmio Internacional. O Grêmio hoje praticamente decide o primeiro lugar. Pode terminar hoje essa busca pelo primeiro lugar. Basta, já estão por começar a jogar, Defensor e Cerro Porteño. Aí aparece uma mudança importante. Boa noite. E é mesmo no Uruguai o jogo, né? Uma mudança importante no regulamento da Libertadores, né? De que até o ano passado tu tinhas o melhor dos 16 classificados que jogava com o pior. Então, ano retrasado. Ano passado já era... Já foi sorteio já ano foi. passado, né? Então, tu vê que para o Grêmio, que certamente vai ficar com o primeiro lugar, né? Já está classificado, vai ganhar do Monagas. É bom a gente saber quais são os segundos colocados. Um vai ser o Boca, se não for eliminado. Já é, como diz o gaúcho, uma boca braba. Mas, dessa vez, acho que o Grêmio teria sucesso no mata-mata contra o Boca. Em 180 minutos, eu aposto no sucesso do Grêmio, principalmente que traz decisão para a Arena, né? E o Boca, ao que parece, não está com essa bola no seu melhor momento. É que o outro é Cruzeiro ou River, né? Sim, aí eu acho pior que o Boca, inclusive. Isso. Qualquer um dos dois. Vamos lá pelos grupos, professor. Vamos lá. Alexandre. Quem é a segunda aí? No grupo 1, que é o grupo do Grêmio, por enquanto, o Cerro é o segundo colocado. Grupo 2, no momento, só que esse grupo tem 4 jogos. Só para explicar o porquê que o Grêmio pode ser campeão do grupo hoje. Se empatarem Defensor e Cerro, ele ganha. O Cerro vai a 8 e o Grêmio ganhando vai a 11. Vai a 11, não. Mas aí o saldo do Grêmio é extraordinário. O Grêmio, nesse momento, tem saldo 9 e o Cerro tem menos 2. Não tem como. Não tem como virar. O Grêmio ganhando vai no mínimo a 10. Se der empate e o Grêmio ganhar, o Grêmio é primeiro. Porque o jogo é no Uruguai. A tendência é que dê empate. O Cerro teria que ganhar o seu jogo de 12-0 e torcer contra o Grêmio. Mas é contra o Monagas, né? Na verdade... Sim, mas o Monagas ganhou do Defensor, por exemplo. É isso. Aí é que o grupo do Grêmio meio que deu uma invertida. Porque se o resultado tivesse sido o resultado normal, vamos chamar assim, previsível, que era o Defensor ganhar do Monagas... Estavam 2,7. Nós teria os 3 seriam candidatos. Haveria 3 candidatos para 2 vagas. Professor, e o REC de Ná acabou acertando esse resultado. O Monagas vai fazer um crime só. Vai ganhar do Defensor. Pronto, fez e nos ajudou, foi bom. Mas é que estava desenhado. Um time não aguenta só apanhar, uma hora vai querer dar um soco não adianta. Uma hora revida um pouquinho, pelo menos. De qualquer forma, sim, o Grêmio realmente... É o melhor do grupo. Isso não é demérito nenhum. O Grêmio teve muita sorte no sorteio dos grupos. Poderia ter tido azar? Poderia. Como teve o Cruzeiro, como teve o Palmeiras, e né, que acabou indo bem. O próprio Grêmio já teve em outras Libertadores em que o sorteio não lhe favoreceu. Exatamente. Acontece. Mas o Cruzeiro vai ser segundo? Ou o River. Um dos dois vai ser segundo. Não, o Cruzeiro está no grupo do Racing. Cruzeiro Cruzeiro, Racing, Vasco Desculpa, e Universidade de Chile. Eu errei. Ou Cruzeiro ou Racing
que nesse momento é melhor que Boca. o River. Mas vamos O grupar. Racing é melhor que o River. Melhor O que- Racing hoje é o melhor time da Argentina. É, Dos que estão na Libertadores. Mas parece. o seu principal jogador tá vendido, né? Mas vai jogar. Não, mas vai, não, oitavas de final é Ah, pós-Copa. ele já vai Não, vai embora. vai Ele embora. vai embora agora. Então nós teremos 2 Libertadores, porque a janela da Copa É. do Mundo E leva vai todo mexer mundo. muito. Vamos ver. Vamos lá, no grupo 1, no momento, o segundo colocado é o Cerro. E assim deve permanecer. No grupo 2, Bolívar, no momento, é o segundo colocado. Só que esse grupo tem apenas 4 jogos disputados. E hoje, às 9h30, jogam Colo-Colo, que é o terceiro, e Bolívar. Então deve ficar entre esses dois. O Delfim tem chance ainda, mas é um... Como é que é O Bolívar, nesse momento, é o segundo colocado. Que é Mas o essa primeiro? o primeiro é o Atlético Nacional. Esse aí tem 9 pontos em 4 jogos, está com a classificação encaminhada. Será o primeiro. O Bolívar tem 5, joga fora de casa com o Colo-Colo, joga em Santiago. E o Delfim, que recebe o Atlético Nacional, é o último colocado, mas também tem 4 pontos. A diferença do último para o segundo é 1 ponto. A Então tá em tendência desse aberto. grupo é Colo-Colo em segundo lugar, então, pelo que parece. O Colo-Colo recebe o Bolívar em casa e depois joga fora de casa com o já classificado O Atlético Bolívar, Nacional. assim como o da Strongas, é leão de altitude, né? Mas daí perde aqui de goleada. Esse é bom de pegar. No é grupo- um sacrifício lá, Mas isso que eu tô dizendo, como não foi jogado ainda o jogo com o Colo-Colo no Chile, o Colo-Colo deve ganhar esse jogo, né? Eu acho que o Colo-Colo vai ser o segundo. O Fluminense passou pelo Potosí agora, que é pior do que La Paz, e foi adiante na Sul-Americana. Mas o Colo-Colo que a gente está apostando que pode ganhar, perdeu em casa pro Delfim por 2-0. Sim. Também E não é era grande nem o coisa. Delfim Neto, né? Não. Barbaridade. Vamos lá, grupo 3. Exatamente. O Libertar é o líder com Perdão, 12. telespectadores. Delfim, Perdão, né? O perdão. Eu gosto de um trocadilho. O Delfim Neto não derrotava nem a inflação, professor. Olha, o Delfim Neto. Bom, deixa Ele, assim. ele é um cara inteligente. Muito inteligente. E sabe quando ele está dando inteligente. entrevista ou dando um depoimento, problema. fazendo um comentário, eu escuto. Todo mundo escuta. Goebbels também era muito inteligente. Mas, Mas deixa assim. mas ele conduzia as coisas pelo mal, né? Benito, Adolf, né? Outros. Ele se atrapalhava. Bom, vamos lá. Grupo 3, esse é difícil de projetar quem será o segundo colocado. Porque o Libertar é o líder com 12. Tem saldo 6. O Libertar enfrenta na última rodada, no dia 17, também conhecido como depois de amanhã, Atlético Tucumã, que tem 9, e saldo 1. Tem uma diferença de 5 gols de saldo. Um desses dois, no confronto direto, pode se tornar o primeiro. Caso o Libertar vença, o Peñarol tem chance de ser o segundo colocado, porque o Peñarol tem 6 pontos. Então é um grupo que está em aberto. Podem ser segundos colocados ainda nesse grupo. Peñarol, Atlético Tucumã e Libertar. O jogo é no estádio Nicolás Mas nenhum Leoz. desses cisca com o Grêmio. Não, mas se é pra ciscar com o Grêmio, eu paro aqui, ninguém cisca. Então tá, então para aí. Não, Então. tem parar. algumas camisas pesadas que ciscam. Ou tu pega o time do Flamengo, que é menos time que o Grêmio, mas um confronto Grêmio-Flamengo pode dar uma porcaria. E a decisão é aqui em Porto Alegre. Vamos lá. Vamos lá. No grupo 4, o River é o líder com 11 pontos. Só que o Flamengo tem 6, só que o Flamengo tem 4 jogos disputados. O Flamengo enfrenta amanhã o Emelec no Maracanã e na última rodada enfrenta o River no Monumental de Nunes. Se o Flamengo ganhar as duas, o Flamengo é líder e o River é o segundo colocado. Mas hoje o segundo colocado não é o Independiente Santa Fé? Não, o Santa Fé é o terceiro com 4. E o Lanterna? O Lanterna é o Emelec com 1. Já teve o jogo em Bogotá do Flamengo com Santa Fé? Teve o Flamengo já. empatou, Foi 0 a né? 0. Ah, foi 0x0. Foi 0x0. Ah, Até então que tá. os caras receberam a delegação, acharam o resultado muito ruim, lembra? Sim, Então, o resultado não foi muito ruim, né? Seria muito ruim se tivesse perdido, porque daí o Santa Fé roubaria a vaga dele. Desculpe, Maurício, mas é assustador essa prática criminosa que está se espalhando né, pelo nosso futebol. Quer dizer, houve com o Flamengo, houve com o Vasco. O Inter agora aí. Não, é mundial. Houve com o Internacional. Houve com o Grêmio. Lembram dos caras jogando pipoca no carro do Imagina. Lula? Quem dera sempre fosse pipoca, né? O problema é que às vezes entra faca, Mas esse entra é o ameaça problema. com arma. Mas esse é o problema todo. Aqui no meio
Pode que algum até vá bem intencionado. São mas Januário, Não, né? o Semana Hamburgo, retrasada. agora nós tivemos final de semana, foi rebaixado pela primeira vez na história, teve um cordão de policiais no estádio. Hoje, Mas hoje- em Lisboa aconteceu, no CT do Esporte, uma invasão com agressões e tem inclusive uma suspeita lá de que teve gente que O levou até mundo facada. está violento. Né? Mas... Aqui é pior. Mas não tinha que ser. Isso Não. é crime. Quem faz isso não são torcedores, são criminosos. E que bom que identificaram um torcedor, né? Amanhã ele vai ajoelhar no milho, né? É amanhã ou é depois da manhã? Bonito, deixa eu fazer um elogio para a torcida do Grêmio. Deixa eu fazer um elogio para a torcida do Grêmio. Mas aquele retardado jogou o sinalizador dentro do... Inclusive atrapalhando o próprio Grêmio que estava atacando. Essa é a Foi parte surreal suspenso do que ele do quadro fez. social. Mas ele, antes disso, a torcida o identificou. E partiram para cima dele que os Stewards. coordenadores tiveram que defendê-lo. Porque os outros torcedores se deram conta que ele estava prejudicando o Grêmio. Não, mas aquilo ali podia ter... Ferir alguém. Mas Mas das- ele pega em Resolver no alguém... soco também não era a solução Não, ali. Não era. mas eu digo, Não deveria. o bom é de que a torcida se revoltou contra ele, mesmo que tenha se expressado Só bobado, né? da pior Todo das respeito. maneiras, mas normalmente se acobertava. Normalmente a torcida... Colocava ele no meio do no bolo. meio do bolo e disfarçava e coisa. Agora não. Por quê? Porque a punição é isto. Punir É isso aí. faz bem. Punir faz bem. Por quê? Porque isso estimula. Ou vocês acham que se não houvesse risco de punição ao clube, o resto da torcida ia identificá-lo? Não, é que o resto da torcida se dá conta que ele está prejudicando o clube da torcida. Então a torcida se revolta. Paramos no grupo 4, né? Paramos no grupo 4, nós analisamos, é o grupo do River e do Flamengo. O Flamengo tem 6 pontos, 2 jogos por realizar, pode passar indo o River, por isso que se deixa em aberto, por isso que o professor falou que o River pode ser segundo Quer dizer que, colocado. fazendo um trocadilho, professor, a situação do Flamengo não é mais horrível. Depende do jogo amanhã, né? E pegando o Emelec, nem se meleca mais o Flamengo. Meu Deus. Mas vamos lá. Como vocês viram no começo do programa, ele teve Que categoria. um velório, uma situação ruim. Então, hoje nós vamos perdoar ele. O Emelec joga a sua vida contra o Flamengo. Se o Emelec ganhar as duas, classifica. É, por isso que eu estou dizendo, é difícil o Emelec aí. O Emelec tem 1 ponto, ganhando as duas vai a 7. O Flamengo tem 6. Se o Flamengo perder as duas... Mas o fato dele Emelec ter tem um chance. ponto sinaliza que esse time é meia boca, esse Emelec aí, né? Mas a última do Flamengo é contra quem? Contra o River na Argentina. Não é fácil a Não é situação. fácil mas ganhar. Pode dar Meleca ainda. Se o hein? Flamengo for pra Argentina Ele- precisando da vitória, esquece. Ele ganhando do Emelec, ele está classificado. E o jogo do Emelec aqui? É aqui É no aqui, Maracanã. no Maracanã, Então acabou. não se meleca mais, acho. Nossa. Eu acho que ele tá se encaminhando para ser o segundo colocado com a liderança do River, é isso, né? 5, grupo 5. Grupo Vai. 5. O Cruzeiro tem 8 pontos, é nesse momento o segundo colocado. O Cruzeiro enfrenta o Racing na última rodada, no dia 22. Uma vitória simples, basta para o Cruzeiro passar o Racing. Onde é esse jogo? É no Mineirão. Então mas- há uma boa perspectiva para o Cruzeiro. Pedreira. O Cruzeiro tem 8 pontos Aí e tudo pode saldo acontecer. 9. Quantos jogos o Cruzeiro tem? Só esse? Só tem mais esse. É E a o última Racing? rodada. O Racing também. O Racing tem 11 pontos e saldo 7. E o Cruzeiro tem 8. 8 e saldo 9. Cruzeiro ganhando de 1 a 0 Viu que o Vasco Passa é o o líder. Racing. Se vai se empatar, passam os dois. É, só que aí o Cruzeiro passa em segundo. Tudo bem, mas passa. Tá. E mas se é- perder, professor, vou contar a piada do dia, tá? Se o Cruzeiro perder em casa pro Racing, o Universidade de Chile pode golear o Vasco da Gama, e isso não é difícil. Todo mundo tá goleando no grupo, né? Só que o Universidade de Chile tem saldo menos 7 e o Cruzeiro tem saldo 9. Então, é impossível. É impossível. Tá, mas vai Não, dar. sim. Com a zaga do Vasco, nem tudo é Universidade do impossível. Chile, Cruzeiro Ninguém e vai Vasco fazer é o jogo 10 do... a 0 no Vasco. É. É o jogo Ninguém do ruim vai contra o fazer horrível, 10 a né? 0 no Vasco. São dois times muito Muito ruins. fraco. Não, né? são muito fracos. Esse Universidade tomou 7 do Cruzeiro. É Vamos uma pro- porca, é muito Vamos lá, ruim. Com 2 a menos, né? Time ruim, fraco. Grupo 6. O Santos é o líder no momento com 9, mas o Nacional tem 8, e Estudiantes e Real Garcilaso tem 5. Na última rodada, o Santos recebe o Real Garcilaso e o O Estudiantes Santos está recebe o classificado. Nacional. Está classificado o Santos. Sim, o Só Santos resta tem- saber se vai ser primeiro ou segundo. Resta saber se é primeiro ou segundo. O Santos será segundo caso não vença o seu jogo e o Nacional ganhe do É isso Estudiantes aí. fora de casa. É isso aí.
Tá, é a mas possibilidade. Se o Estudiantes ganhar e for a 8 e empatar com o Nacional, qual é o desempate aí? O Estudiantes tem saldo 0 e o Nacional saldo 3. Ou Então seja, tem que ganhar por 2 gols. o Estudiantes teria que ganhar por 2 gols, é isso? 2 gols em casa. E agora o grupo... Não é fácil, o Nacional é pedreira também. Grupo 7 é o grupo do 7. Corinthians. Tá. Esse grupo ainda tem 2 jogos para realizar. Na quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Deportivo Lara fora de casa. O Corinthians é o líder com 7. Mas o Independiente tem 6, Deportivo Lara tem 6 e o Milionários tem 4. Todos têm chance de classificação. É o grupo Então mais aí duro. até o Corinthians pode ser segundo. Até o Corinthians pode ser segundo, como até o Corinthians pode salvar. Mas quem é o vice-líder aí? O vice-líder no Lara momento é o e- Independiente com 6 Ah, não, e saldo Independiente. 0. Deportivo Lara tem 6 e saldo menos E o 4. Corinthians joga com quem? Corinthians joga fora de casa com o Deportivo Lara Ó. Pode pontuar. na quinta-feira e na quinta-feira seguinte... Na quinta-feira agora. Na quinta-feira agora, dia 17. E no dia 24, pelas informações que foram divulgadas pela mídia sem os seus selecionáveis, porque o Corinthians abriu mão dos seus selecionáveis, enfrenta o Milionários no Itaquerão. O Corinthians vai classificar. Ou em Não, o primeiro ou em Corinthians com segundo. certeza, né? Vocês se deram E conta, o Independiente deve ser o segundo. É. Vocês se deram conta que há um grupo de 6 clubes brasileiros jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tudo ao mesmo tempo. É. Isso que está acontecendo com o Grêmio, está acontecendo com o Santos, com o Corinthians, Sobrou só o Vasco. Flamengo e Cruzeiro. O São Vasco 5, né? sobrou. O Vasco dançou já. É. O Vasco e a Chapecoense. Eram 8, agora são 6. Sim, mas considerando que o Vasco já o Vasco tem está ainda- morto na Libertadores e já dançou na Copa do Brasil, ele, Vasco, só tem nos próximos dias o Campeonato Brasileiro. Né? Então, daí, nessa situação que o professor está dizendo, ficarão os outros 5. É que o Vasco tem que entrar em campo, né, na É, Libertadores. mas o Vasco eu acho que matematicamente já foi, né? Já Não, foi. o Vasco já foi. Já O Vasco está morto e acorvoado em rota. Já. Isso. Já chamaram a funerária São Miguel. Ele ainda já está dá. na Copa do Brasil ou já foi também? Não me lembro mais. O Vasco. Acho que foi, né? Foi eliminado, né? Não, tomou 3-0 Do Bahia, né? Do Tomou Bahia. do Bahia de Munique. Mas o Bahia. Bahia de Munique o atropelou. jogo com o Bahia é pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro? Quando- Tomou 3-0, Copa do Brasil. Copa do Brasil foi Copa do eliminado. Brasil. Não, o grupo tem o 8. segundo jogo. Ah, e tem o segundo jogo. jogo no Rio, Virtualmente eliminado. tá. O morto. grupo 8 É. tem o Palmeiras classificado com 13. Não só classificado como este é o líder. Sim, tem mais um jogo só, né? Tem mais um jogo só. Tá. Boca e Alianza Lima na Bomboneira, Palmeiras e Júnior de Barranquilha em São Paulo. É que o Palmeiras só joga por vantagens futuras. Mas o Palmeiras pode eliminar o Boca. Pode, se perder para o Júnior. É só entregar o jogo. O Palmeiras continua sendo o primeiro. Será Tá, o e primeiro do grupo. Se der empate Palmeiras e Júnior e o Boca ganhar. Aí o Boca passa. O Boca tem 6, mais 3 dá 9. O Júnior Barranquilha tem 7, mais 1 dá Então 8. o Júnior Barranquilla tem que ganhar do Palmeiras. Tem que ganhar. Tem que ganhar Não, aqui, mas né? aí não vai ganhar. Eu também acho que não vai ganhar. Olha, depende. Amanhã. Só se o Palmeiras desmobilizar muito esse Palmeiras jogo, usar vai muito, vai botar o rechear de titular. reserva. É. Palmeiras, como é que é a mobilização do time e tirar o Palmeiras tem, vamos dizer assim, ideia de disputar o título. Mas vai deixar de ser Poder o melhor deixar o- entre todos? Poder deixar o Boca na estrada eu não acho ruim. Não, não problema acho é que ruim. ele- Claro, é mais fácil para nós porque não Ele abre somos mão- nós que estamos com um problema na mão. Mas... Não, é que ele abre mão de fazer mais pontos e sempre ficar. Sim, garantir o mando sempre, né? E a gente diz que a situação do Júnior de Barranquilha só serve a vitória contra o Palmeiras, porque digamos que o Júnior de Barranquilha seja derrotado, que o Palmeiras ganhe o jogo, que para alguns é uma tendência, e o Boca empate em casa com a Alianza Lima. O Boca vai a 7 e o Júnior de Barranquilha também tem 7. Só que os dois têm saldo menos 1. Se o Júnior perder o jogo, vai ter pelo menos saldo menos 2. E aí, dança? E aí ele perde no saldo de gols. Muito bem. Então, essas são as possibilidades de enfrentamento do Grêmio aí. Pode pegar Corinthians, pode pegar Independiente, pode pegar Boca, pode pegar Cruzeiro, mas pode pegar algum fraco também, né? Pode Sim. pegar um Lara da vida, O Cerro Portenho. o Portenho mesmo, né? Que seria o ideal, né? Já conhece o adversário, é pertinho daqui, um golzinho E enfrentado. o Grêmio tem tido sorte, teve um bom sorteio na Libertadores, teve um bom sorteio na Copa do Brasil. Pegou o Ah, Goiás então. mortinho. Pegou. Sim, até aqui sim. No ano passado eu lembro que eu torci no sorteio para pegar o Godoy Cruz, que eu pensei,
deve ser mais legal, né? E a Mendoza ver esse jogo. Obviamente, depois eu não consegui ir no jogo, né? Mas valeu a pena ter pego o Godoy Cruz, porque também era um time visivelmente inferior ao Grêmio. Deu certo, porque o Grêmio ganhou as 2 partidas, né? Daqui a pouco pega um Tucumã da vida aí. Um É. Penharol. Também. Né? Também Não, tudo bonzinho. O Penharol ainda tem camisa, enfim, mas acho que não tenho visto grandes coisas do Penharol. Acho que, se não me engano, o Nacional foi campeão aí do último apertura ou clausura deles, né? Já que nós citamos a Argentina, uma matéria, uma entrevista do Messi que chama a atenção em todos os sites, é ele dizendo que a Argentina não tem obrigação de conquistar a Copa e de que seria um golpe terrível ver o Neymar jogando pelo Real Madrid, é um golpe para ele e para o Barcelona. E ainda falando em Argentina, é agora que o Tyson vai passar dele, né? É agora que passa. E a Federação Argentina... Como é que é? Não vamos deixar transitar em jogada. Tyson vai passar de quem? Do Messi. Do Messi. O Tyson pode ter um título mundial que o Messi não tem. Claro. E aí vai confirmar a tese do falecido Vianney Carleiro. Saudoso Vianney Quem será? consagrará após morte a sua tese. Mas aí vamos deixar claro, a tese do Vianney é que as pessoas distorcem, Rec. O Vianney disse, eu li a coluna essa semana, o Tyson decidiu um jogo no Beira-Rio e igualmente, naquela mesma semana, o Messi decidiu um jogo e que o Tyson era um jogador brilhante e que em 10 anos o tempo dirá quem foi melhor. Ele não disse que o Tyson será melhor em 10 anos. Qual a data da coluna pra gente saber se já fez 10 anos? Ainda não. Então o Tyson ainda tem um tempinho. Eu tô dizendo, é agora que vai confirmar a tese. Aqui, ó, a coluna... Ou vai ou racha, né? Porque outra Copa do Mundo não terá, né? A coluna foi redigida no dia 28 de maio de 2009. Então... Tá prescrevendo já. Aqui, ó, tá. Tem até o ano que vem, não terá outra Copa até o ano que vem, só terá essa. É nessa Copa que isso vai ter que se resolver. É a prova agora dos ou 9. nunca. Daqui a pouco tem uma decisão de Champions League, não sei. Meu Deus. Porque olha só, o que disse à época o Vianney. Ontem à tarde, o mundo maravilhou-se com a decisão da Liga dos Campeões entre Manchester United e Barcelona. Bem igualzinho. Viu-se Lionel Messi, o craque que ainda adolescente foi levado da Argentina para a Espanha. Apesar de jovem ainda, já é experiente em confrontos maiúsculos. Ele foi o condutor do Barcelona rumo ao título. À noite, no Beira-Rio, outro garoto encantou a torcida e levou seu time a uma importante vitória de virada. Tyson, com força de dribles... Foi 2009? 2009. Maio de 2009. Com força de dribles, arrancadas velozes... Já nem é um visionário. Porque no ano seguinte, o Inter foi campeão da Libertadores com um show de Tyson. E neste mesmo ano, o Barcelona ganhou a Champions League, né? Só pra lembrar. Sim, né? não, mas ele pega a decisão da Champions League e compara aqui, ó. Ele estava sendo irônico. Ó, falando sobre o Tyson. Com força de dribles, arrancadas velozes... malícia e inteligência, o menino de Pelotas desequilibrou o jogo e garantiu ao Inter uma decisão em Curitiba com relativa tranquilidade. Não foi a primeira vez que Tyson comandou uma vitória colorada. Foram muitas, apesar de ter sido promovido a titular há poucos meses. Culpa do treinador, ó. Corneta no treinador. Agora ele pisou na bola um pouquinho. Ó. Tyson jogará em um grande clube europeu. Vou dar mais uma, Não aconteceu até vou dar agora, mais uma né? vantagem do Tyson em relação ao Messi. Tá, mas, ó, Deve fortalecer. Deve ter várias. Para fortalecer a tese do falecido Vianney Carleiro, meu patrãozinho na Calda Júnior. Tyson... Quem sabe tu também lembra que ele previu que o Anderson Pico era o novo Roberto Carlos? E o... Pô, sacanagem, bro. Bom, ele escreveu. Mas aí Recordar é viver. Vou dar outra vantagem. O Tyson é mais novo do que o Messi. Olha aqui, ó. olha aí, eu ó. sou mais velho que o Messi. Mas o E aí? Tyson... Seu cabelo é mais bonito também, O bro. Tyson ainda vai poder mostrar esse talento por mais tempo. Por mais tempo. Olha aqui, ó. Apesar de que daí já foi o prazo da coluna, né? Ó, aqui, ó, vamos lá. Lembra Tyson jogará em um grande clube europeu. Olha, Não viu? deverá ser outro o seu destino. E quando estiver diante dos olhos do velho continente, será inevitável a sua consagração. Viu? A Copa do Mundo. Né? Já Copa nem do um mundo vidente. pra consagrar. Só Visionário. só- Ele tá todos esses Que num anos grande lá, europeu- ninguém viu ele jogando, ele tá jogou achando. Aqui, ó. Filipão tivesse levado ele e não o Alegria nas pernas, quem sabe tivesse sido diferente. Tivesse sido 7-2. Faltou Tyson em 2014. Foi. Teria sido Não 7-2. faltou um meu, volante, Por faltou o favor, Tyson. ele disse isso. Ele disse isso. Seria 7-2, né? Porque daí foi 7-1, Não, Tyson faria 1, seria 7-2. Com Alegria nas pernas Alegria também. também. O encerramento aqui da coluna, Raik. Os caras Fazer vão querer previsões... Os caras vão querer me internar, eu tô fazendo uma brincadeira com o falecido Vianney, né? O Messi foi 5 vezes o melhor do mundo. Fazer previsões dessa natureza é sempre temerário, mas nesse caso nem chega a ser um ato de coragem.
Hoje, Messi desponta como candidato favoritíssimo a melhor jogador de futebol do mundo. Dentro de algum tempo, provavelmente, Tyson desfrutará desta posição. E dentro de uns 10 anos... nem tinha bebido naquele dia. E dentro de uns 10 anos, então o prazo não é... É flexível. É flexível. Pode ser Dentro 9, de- pode se confirmar. É relativo. Pode confirmar antes, agora, no 9º ano. Ó, dentro Claro, de sim. uns 10 anos, será possível questionar quem foi melhor, Messi ou Tyson. Não custa esperar para ver. Isso. Ele Então, estava isso- brincando. Esperamos, né? Mas é engraçado essa história. Essa história, ela... Virou pauta nacional. Ela virou pauta nacional um tempo atrás, enfim. Não, essa semana... É que assim, ó, eu não tive o prazer de conhecer o Vianney pessoalmente, mas eu falo, lembrando dessa história também, enfim, do jeito que a gente tá fazendo aqui, fazendo graça com todo carinho a memória do Vianney, se tiver Ele é alguém um da cara família assistindo. sensacional. Todo mundo diz isso O dele, professor etc. trabalhou com ele na Sucesso. Agora, deixa eu dizer pra vocês uma boa coisa. pessoa. Primeiro, dizer que o Tyson, uma virtude do Tyson, além do futebol dele, porque ele é um bom jogador. Ele não é o Messi, mas ele é um bom jogador. E quem não reconhece isso não entende O professor já está alguma coisa. corneteando. Mas tudo bem, professor. Eu não acho que ele seja um jogador de destaque. Eu acho grotesco uma seleção brasileira com o Tyson. Eu também acho, mas deixa eu dar uma corneteadinha aqui pelo seguinte, ó. Ele é um cara grato. Ele fez uma bonita homenagem ao clube que o revelou, né? Que não é o Internacional, que é o Progresso de Pelotas, né? Que fique claro, quem revelou o Tyson, segundo o próprio Tyson, foi o Progresso de Pelotas, a quem ele foi muito grato. Tem um vídeo circulando na internet aí em que ele diz isso. E agora, sobre a convocação, tem acordo com o professor, não tem nenhum sentido a presença do Tyson nessa lista. Tá, mas Nenhum sentido. Quem? Nenhum. Mas, Luan, Arthur. não, mas tem uma coisa Mas pior. qualquer um. Tem uma coisa pior. O Brasil convocou, o Tite convocou, o Douglas Costa é o reserva do Neymar. Tá bem? O Firmino, reserva do Firmino Jesus. e o Gabriel Jesus são os dois. Ser reserva de Jesus não é fácil. Os né? dois são, Olha, imagina, o o homem fez atacante- tantas coisas o- no universo. O Agora mandou atacante bem, mandou bem. centralizado. Mandou bem. E pela direita, tu tem o William ou Felipe Coutinho. Ele considera que esses vão jogar atrás. Ele, acredito eu, considera que é Renato Augusto ou Coutinho na esquematização. Mas ele jogou várias partidas Mas não as últimas. com Renato Augusto e o Coutinho no lugar do William. Mas não vai jogar o William. O Felipe Coutinho é o titular. Mais uma razão. Então o William é o reserva. Será que ele não vai tirar o Renato Augusto? Não, o senhor falou certo. Os 3 reservas são poderosos. Isso, então tu já tem os 6 da Quanto frente. mais eu escuto que o Aí Renato Augusto será titular, mais perplexo eu fico. Não, é um eu- jogador que está 3 ou 4 temporadas jogando num futebol de baixo Mas nível em ele relação ao futebol europeu. Quem? O Renato Augusto está jogando na China, cara. Mas na seleção, que bola é essa que ele mas joga na que seleção justifica ele joga. ser titular? Na seleção ele joga Mas muito joga bem. contra quem? Contra os mesmos que o Brasil estava em 6º lugar. Qual é o mérito do Tite? O mérito do Tite foi pegar o grupo do Brasil que estava em 6º lugar e ameaçadíssimo de não ir à Copa E botar o Brasil no seu lugar. e ok? acabar em Tem acordo primeiro com isso. lugar de cola erguida. Mas ele já sobrando. experimentou um esquema com o Fernandinho e outro com o William no lugar do Renato Augusto. Tudo bem. No momento em que não convocou o Renato Augusto para poder observar. O William Para é- confirmar o que está Claro. dizendo o O Alexandre. William Caiu é de produção. braçada. De braçada mais jogador. Mas do aí é Renato que tá, Augusto. a tendência- Assim como o Arthur também é. É, mas tem que tendência- marcar, né? Festinha contra nenhum- europeu não dá. Mas o nenhum- William é um jogador que veio da Nenhum posição de origem dos dele é dois volante, joga né? na posição do Renato Augusto, desculpe. Quem joga na posição do Renato Augusto, quem faz a função do Renato Augusto, chama-se Hernanes, que arrumou o time do São Paulo Eu ano acho que esse aí passado. tá- eu acho e que esse aí tá na lista dos 35. Evitou o rebaixamento do São Paulo e que realmente, assim, faz dentro de campo a função do... Eu não estou discutindo qualidade, mas a função do Renato E o Fred, Augusto. que está interessando o Manchester City e o Barcelona. Mas o Tem Fred, um bom empresário, pelo que eu sei. Mas o Fred vai jogar Não, pelo interesse, claro. como reserva do. Eu acho que ele é o reserva do Paulinho. Olha aqui, ó, a corneta, ela surge e eu não vou insinuar nada em relação ao Tite. Mas aqui já começaram, ó. Eu vou. Carlos Leite é o agente que tem laços umbilicais com... Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí.
SCCP. A minha fala em relação relação ao empresário não tem nada a ver com o empresário interferir na convocação do Tite. Eu tenho total confiança na lisura e na honestidade e integridade do Tite nesse particular, tá? A minha crítica ao Tite é outra. Eu tô corneteando aqui que ele tem um bom empresário para interessar esses clubes, porque eu não vejo nada desse jogador. Ele está jogando numa praça também mais que secundária, num clube que não é protagonista de coisa nenhuma na Europa, que é o mesmo caso do Tyson, entendeu? Não te esquece que um zagueiro do Grêmio, chamado Jeromel, veio do Colônia da Alemanha. Pois é, mas quando ele era do Colônia, ele nunca foi lembrado na seleção brasileira, né? Ele foi lembrado na Porque seleção não era o brasileira. Agenor o técnico. Pois é, depois de que ele foi 3 vezes bola de prata da posição dele no Campeonato e merece, Brasileiro, né? E merece. melhor zagueiro da posição dele na Libertadores, ele é o melhor zagueiro da posição dele no futebol brasileiro há 3 temporadas. Mas o né? Renato Augusto foi recentemente para a China. 3 temporadas já. Não, que ele não, saiu, não, claro. O Claro, Renato foi embora em Augusto- 2015. O Renato Augusto foi. Claro. Passa o tempo, hein? O Renato Augusto foi titular do time do Tite, deu equilíbrio ao time do Tite. Ovelhinha. Ovelhinha? Ovelhinha. Se ganha de todo mundo? Se ganha de todo mundo. Por que o Tite hoje é uma unanimidade nacional? Acho que já foi, mas... Porque ele fez o quê? Ele fez isto que fez na seleção, com o Renato Augusto de titular, com Paulinho e Casimiro no meio do campo, com o William de um lado. O Felipe Coutinho, inclusive, é coisa mais recente. É. O time do Tite, que virou o jogo nas eliminatórias e transformou o Brasil. Paulinho e Renato Augusto. Paulinho, Renato Augusto, William, Gabriel Jesus e Neymar. Isso. É esse o time. Vocês acham que Olha, cai a qualidade se Renato botar o Casemiro? Na minha opinião, ele ganha qualidade se ele botar o Casemiro e tirar o Renato Augusto do time. Não, é o outro Casemiro, nível Casemiro também. é titular. Casemiro Claro. é Não, aí tu, titular. É o número não um. pode ter uma Casemiro, meia cancha, quer é ver? Não pode ter uma meia 4-1, cancha. 4-1, Casemiro, 4-2-3-1. Paulinho, Renato Augusto. William e Felipe Coutinho. Não dá pra fazer uma meia cancha assim? Não. Claro que dá. Contra europeus de qualidade, não dá. Por quê? Porque tu não, só Qual é a tem- perda de qualidade? Porque só tem um marcador. Porque o Paulinho é cada vez mais atacante. Mas Tanto é que é um dos goleadores da seleção brasileira. Aqui a Mas isso é uma virtude dele, que acrescenta a qualidade de Sim, futebol mas dele. que Ele é tu- volante, né? Mas ele pode fazer isso porque joga o Renato Augusto. Corneta ou maledicência, né? E eu não vou alimentar isso, mas vai surgir. Surgiu uma vez contra o Mano, surgiu contra o Filipão. Se o Filipão era o Gilmar Veloz, o Mano era esse Carlos Leite. Olha aqui. Carlos Leite é o agente que tem laços umbilicais com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Financiou 200 mil para o esquema para a regularização dos sócios para votar em Andrés Sanches na última eleição. Tem negócios com o Shakhtar de Fred e Tyson. E é o agente de Cássio, Fagner e Renato Augusto. Aí pergunta o cidadão aqui no Twitter, precisa desenhar? Pode ser tudo coincidência. Não, assim, ó, na minha opinião, eu não vou por aí, tá? Mas o Tite não convocou ninguém do Mengão, por exemplo. Não, eu não vou por aí, Rec, eu vou pelo seguinte, porque e só fazer essa cruzadinha, qualquer convocação que ele fizesse... Ia dar insinuação. Teria algum empresário que teria 2 ou 3 ou 4 lá, porque os E caras... o dele nem é o porque Leite, os é caras- o Gilmar Veloz. Tem uns caras que são predominantes no mercado em relação aos demais que não são, entendeu? Isso é da vida. Em qualquer convocação que tu for examinar de qualquer seleção, vai ter um empresário que é o que mais tem jogadores ali, porque é o cara de maior sucesso na história que ganha mais dinheiro, tá? O treinador não tem o que fazer em relação a isso, né? O que eu digo é o seguinte, ó, o Tite, na minha opinião, privilegiou jogadores que ele já conhecia, que já trabalharam com ele nos clubes. E esse critério, a meu juízo, não é o melhor. O melhor critério é o critério de quem está jogando mais bola na posição X e que faz a função que a seleção precisa. Os melhores tu leva, distribui dentro do campo, né, de modo que um consiga Mas se organizar com o outro. Ele pegou o e Tyson. faz a seleção jogar, Segundo cara. o Kleber Xavier, O resto é conversa. O Tyson foi convocado porque faz bem tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Contra quem? Jogando contra quem? Qual liga? Isso que eu quero saber. Cadê o futebol brilhante do Tyson? Contra quem que ele joga na Ucrânia pro Tite achar que ele é o melhor jogador para levar nessa posição? Mas ele levou, para citar um caso de um jogador que alguns dizem que é injustiçado por não ser convocado, ele levou o Luan, ou melhor, não levou porque o jogo foi em Porto Alegre. Convocou o Luan, revelou em entrevista ao UOL, que nós lemos aqui em fevereiro. Teve uma conversa com o Luan. Luan, É de muito mau gosto a entrevista. Quero te usar Ele acabou com o Luan. Quero te usar Fica na frio. extrema. Ele não fala isso dos outros, por que ele vem falar do meu jogador isso? Quero te usar na extrema, Luan. Tu faz? Faço, professor. Já fiz com o Roger. Palavras do Tite. Coloquei no treinamento, não tocou na bola. Sim. Coloquei no jogo, entrou mal.
ali ele foi descartado para essa função. Com esse método, ele descarta qualquer jogador. Se o Cristiano Ronaldo fosse brasileiro, ele descartaria o Cristiano Ronaldo, porque ele ia dizer que queria um centroavante e o Cristiano Ronaldo joga pelos lados. Né? Então, essa conversa furada dele, né? Para dizer por que ele não queria levar o jogador. Depois dessa entrevista, jogou mais o Luan. Foi campeão da América. exatamente. Rei da América. Não. Essa entrevista foi em fevereiro desse ano. Não levou. Foi em fevereiro desse ano. Eu acho uma deslealdade. Então já o treinador era fazer campeão isso. da América. Acho desleal o cara Mais fazer isso infeliz publicamente. ainda. Tá bem, se ele tem essa convicção, beleza. Guarda pra ele. Não vem com essa de, ele perguntou, sim, ele queria que o jogador dissesse o quê? Que o jogador olhasse pro treinador da seleção e dissesse, não, professor, eu vou fazer a posição que eu quiser em campo. Não, futebol não é mais assim. Olha né? aqui, ó, os que vazaram aí da lista suplementar ou complementar. Também. Dá na mesma. Dá na mesma. Da lista. Dedé, Já anunciado. já anunciado pelo Tite, que até me sensibilizei, né? Aham. Goleiro Neto, que foi revelado pelo doutor Rodrigo Lasmar. E o UOL revelou, tem no Globo.com também revelaram mais nomes, acho, não? Rodrigo Caio, Arthur, Juliano e Rafinha. Acho que é o UOL mais Globo.com. Os dois, alguns revelaram alguns nomes, outros revelaram outros. É isso aí. E já que a gente Então já tem 6. Então já estamos em 31. Mas é importante esclarecer. Como Não. 31? 23 mais Não, mas 6. é 29. Eu somei 25. Já que a gente está nesse clima de Copa do somei Mundo falando... 25 Mas cidade. eu acho importante esclarecer, Rec, os critérios de troca. Porque algum telespectador pode imaginar que só dessa lista de 12 jogadores, além dos 23, é que pode sair o substituto. Estes 12 são para substituição por decisão do treinador. E ele pode, ao bel prazer, cortar alguém agora? Pode. Pode? Na verdade, é assim, Rec. O prazo do dia 14... Ele tem 20 dias, então, O para prazo do dia 14... ter algumas assombrações de madrugada e mudar. O prazo do dia 14 para a FIFA era o prazo para a seleção encaminhar a lista com até 35 nomes. Digo até 35 nomes porque é exatamente assim que está no regulamento da FIFA. Sim. A Alemanha, por exemplo, encaminhou a lista com 27 nomes. Não era obrigatório preencher as 35 vagas. Então, até 12 nomes. A lista pode ser com esses 6 nomes apenas. Nada impede. Até ontem, no caso, até o dia 14, a CBF, todas as seleções tinham que encaminhar essa lista. Até o dia 4 é que as seleções têm que encaminhar a lista final. Se não mandar 35, não tem problema. Se não mandar 35, não tem problema. Mas o importante... Pode mandar 27, mas aí só pode trocar entre esses 27. É que não foi uma lista de 23 que foi mandada para a FIFA. Foi de 35. Foi mandada uma lista de 35. De até 35. E todo dia vaza um. Pois é, mas O então... Rodrigo Caio, por exemplo, tá nessa lista aqui. Tá aqui, já tá aqui. Agora, se... E o Luan não estaria nessa lista também. Mas É a informação que circula. se acontecer o que aconteceu com o Emerson em 2002, Do Ricardinho ter que ir e tal. De lesão. um jogador se lesionar, ele pode ser substituído por qualquer Qualquer e brasileiro. não necessariamente por alguém da lista dos 35. O William Vamos lá. José pode ir pra Copa ainda. Pode. O Rec Talisca pode ir pra também, Copa. Talisca. Todos esses têm mais chance de ir pra Copa do que o Luan, independente do que aconteça. Porque o Luan tem aquela entrevista, enfim, né, de que ele não conseguiu cumprir a função na beirada e tal. Então, Para deixar... o William José, que não conseguiu fardar aqui, tem mais Mas chance. o William mais- José, aí, não vou defender o Tite. O William José, Jô, esses aí seria uma opção daquela de truvisca esquema no de jogo. fedor. O Jonas nem pensar, né? O Jonas que faz Jonas 60 poderia gols por estar nessa temporada lista é aí. ruim, né? O bom é o William José. Não, Mas o só- professor já falou uma coisa certa aí. Todos já têm os seus respectivos reservas. Inclusive o meia mais avançado, que é o Felipe Coutinho, o William é reserva dele. O Jesus O Firmino. O Firmino é reserva de Jesus. Não é fácil ser reserva de Jesus. Viu? Não sei se é reserva, hein? ali a Não sei disputa se é é boa. reserva. Mas só para deixar bem claro para o telespectador, a lista com os 12 nomes adicionais serve para, por exemplo, o Alexandre Maier cometeu um ato de indisciplina, não se apresentou no dia correto. Fugiu da concentração. Foi para festa e tudo mais. Fugiu da concentração. O Tite pode tirar o Alexandre Maier e colocar o professor Enio, porque os dois estão na lista. Agora, o Rec teve uma lesão grave. Lesão grau 2 vai ficar fora de toda a Copa do Mundo. Bom, aí o Tite pode convocar qualquer um. Não necessariamente dessa lista. E já que a gente está nesse clima de Copa, Rec,
Vai ter que ver quem tem no Corinthians lá para convocar, né? Deve ter mais alguém, né? Mas já que a gente está falando de Copa, tem uma situação que está tendo polêmica. Peraí, mas... O Rodriguinho. Rodriguinho. Por que não? O Rodriguinho é certo que está nessa lista aí. Mas não foi justa a convocação Rodrigo. do Fagner? Não foi justa. A do Fagner, eu acho que ela é... Não e tem... a do Fagner e do Cássio. O Cássio vem jogando muito bem, o que não invalida que o Marcelo Godoy está jogando muito bem. Agora, o Cássio também e o professor está é fã do jogando muito bem. Ou que o Neto tivesse, né? Então, eu acho assim que depois de muito tempo, nós temos uma convocação que eu, por exemplo, acho que o Tyson não tinha nada que fazer ali. Mas não tem fora dos 23, alguém que a gente... Pô, mas é uma barbaridade não convocar o fulano, sabe? Alguém Pro que... Galvão Bueno é um absurdo o Luan e o Arthur não estarem. Ele está defendendo isso em rede nacional. Para mim, o Arthur, pode defender o que ele quiser. Eu não acho que o Arthur... Não é uma comoção nacional exatamente. Plena. O Arthur não tem nenhuma trajetória de seleção. O Arthur é um excepcional jogador, mas que jogou um ano. Gente, em maio do ano passado, o Arthur estava começando a jogar no time do Grêmio. E como alguns jogadores ficaram no meio do caminho, né? Diego Souza, o Pato nem foi lembrado, tô dizendo jogadores mas assim. Isso é normal. O Oscar não se ouviu falar mas mais. Mas assim, ó, eu entendo esse argumento do professor, mas tudo no futebol, nada pode ser tão fechado assim, absoluto, porque, por exemplo, em 2010, acho eu que o Dunga deveria ter levado o Neymar. Ontem o Porque o Neymar já estava gastando a bola. Se tu tem um jogador que está gastando a bola, por que tu vai levar um atacante mais ou menos e não vai levar um Neymar? Sim, mas era completamente diferente. Neymar e Ganso, na época, né? Que era mais Ganso do que Neymar, né? O Ganso hoje o camisa 10 da seleção. O Ganso é 2 por hora, né? Já dava para ver que não era... Não, esse acho que em todo. 2010 Até ele lesionar no jogo contra o Grêmio, ele era... Em 2010, não. Era o craque do Brasil. Voava, enfim, né? Mas bom, o Neymar não foi considerado. De qualquer forma, o Tite disse uma frase que eu achei muito interessante quando ele explica a convocação do Jeromel. Ele disse, olha, tem algumas coisas que são subjetivas. A gente tem que fazer escolhas. E uma das coisas que a linguagem corporal do Jeromel, a atitude do Jeromel, jogando ou ficando de fora, e são essas coisas que contam muito. Então, talvez, eu estou imaginando, que a atitude do Luan, não é só questão de jogar bem ou jogar mal, mas a atitude no grupo... O senhor acha que o Zão, que ele disse que era o Sacha pesou? Hã? Sacha é um Zão? Não, eu não acho que é isso, mas é no contato pessoal. O treinador, obviamente, que escolhe pessoas que lhe inspiram confiança. Sim, eu acho que esse do Jeromel. Esse é o critério predominante para mim. Né? Claro. E, na minha opinião, é o critério que orienta acertos, mas também é um critério que às vezes orienta erros. Lógico. É essa a minha discordância com relação a ele encasquetar com determinados jogadores em quem ele confia muito, e confia muito não só por trajetória na seleção, mas por trajetória em clubes com ele, e aí ele comete erros. Vamos fazer uma tese aqui, de encontro ao que está dizendo o Alexandre Maia e ao encontro do que está dizendo o professor. Sim. Não tem aula de português. Sim. Ao encontro Sim. e de encontro. Diga. Não. Mas Menotti, né? Sim. Ontem o doutor Ibsen falou aqui, estava ele em Lauro Por 4. sinal que luxo de programa, hein? Sim. Não assisti ao vivo, vou assistir no YouTube. Apesar de que, com todo o respeito, o trio de dirigentes que o Ibsen citou no fim, está faltando gente nessa lista. Fernando Carvalho. Não só Fernando Carvalho. É que eram só 3, né? Os 3 maiores. Pois é. Aqui ele pediu... tu pediu um. Ele Não já pediu os 3. Não, tu pediu um. Pediu o maior e ele transformou em dirigente. 3. Ele disse, vou falar Transformou em 3. E não dá para citar, só para ficar na linha do Ibsen, não dá para citar Rui Tedesco sem citar Aldo Dias Rosa. O estádio foi construído por esses 2 homens. E o Efraim foi que conseguiu a área. E mais, o Rui Tedesco construiu e se afastou. Aldo Dias Rosa construiu E ficou lá. e foi ser dirigente, criou o time
multicampeão. E o outro que ele citou? Ele citou Hildo Meneghetti, Hildo Meneghetti. Sim, que pela foi o questão da patrono área, né? do clube, enfim. Mas então, eles estavam citando jogadores que ficaram fora da Copa. Menotti, não. Menotti dizia, e isso eu guardei, até uso seguidamente nos meus comentários, que o futebol, porque eu acho bem razoável isso. Futebol primeiro começa de uma ideia. E o Tite tem uma ideia. Tem. É 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, dependendo da circunstância de jogo, com Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, e os da beirada e o da frente. É isso. É isso aí. E 4-1-4-1. Se não, recua ou o Paulinho, ou até o Renato Augusto. Mais vezes o Renato Augusto que o Paulinho. Em vários jogos das E eliminatórias nós vimos isso. e faz o 2. Isso, em vários jogos das eliminatórias nós vimos isso. E no enfrentamento contra a Inglaterra nós vimos isso também. E libera o Paulinho que está fazendo gols. Então, é a ideia do Tite. Por isso que ele não caça o William nesse esquema. E tem a questão da confiança. Eu me lembro de uma história contada. E nesses das beiradas é Felipe Coutinho e pelo Neymar. pelo ex-presidente, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que ele contou que ele ligou para o Filipão, quando o Filipão era técnico da seleção que foi para a Copa 2002, e ele disse, esse goleiro vai entregar a Copa, esse Marcos não serve. E ele tinha um bom relacionamento. E o Filipão disse, é o meu goleiro, eu confio nele. E o Marcos foi o goleiro que se sabe que foi um dos personagens da conquista daquela. Da história do futebol E a brasileiro. Copa veio. Se o Cacau tivesse ligado para falar do Davi Luiz, do Thiago Silva e de outros ali, talvez não acontecesse. Ele ligou na Copa errada. Não, mas eu estou dizendo que goleiro também tem essa questão da relação. Sempre tem. Né? Entende? O Ederson jogava num time que não era protagonista de nada. Em termos europeus, que é o Benfica, ele é protagonista só a nível de Portugal. É só em Portugal. E Já foi em nível da Europa. Né? diz o Tafarel, Camisa grande. diz o Tafarel que é um goleiro, no mínimo, tão bom quanto o titular. É isso aí. E Já gerou tititi. Não, mas agora ele tá no City, né? Agora ele tá jogando Sim, mas- campeão da Premier League, né? Diga, Já que a gente está nesse clima de Copa do Mundo, que a Associação de Futebol da Argentina organizou um curso de idiomas sobre a cultura da Rússia para dirigentes envolvidos com futebol, jornalistas que estarão na Copa. E chamou a atenção um trecho do material que eles entregaram para essas pessoas que diz como conquistar as russas no Mundial. Mas Que unha os grande. hermanos, você não tem um como conquistar os russos? Não, só as russas. Vê, né? Em um trecho, segundo a matéria aqui. Não, eu digo, dá pena que em 2018 as coisas ainda sejam tão tacanhas. Quer dizer, se tu vai fazer um material faz com a diversidade. Faz bem feito, Mas aqui, sabe? Parece assim, os homens vão lá conquistar e as mulheres que vão lá trabalhar como jornalistas ou que vão assistir o Mundial, não, essa não pode conquistar, porque uma mulher não pode conquistar um Você homem. não tem fama de ser um país gandaia, né? O cara vai fazer gracinha lá, o cara vai em cana. Velho. Alguns trechos desse manual, abre aspas, as mulheres russas, como Tu tá qualquer mais outra... para Manuel do que para Manual. Vai. As mulheres russas, como qualquer outra, dão muita atenção se você é limpo, cheira bem e anda bem vestido. A primeira impressão é muito importante para ela. Dê atenção à sua própria imagem. Em outro trecho, as mulheres russas não gostam de serem vistas como objetos. Muitos homens, quando as mulheres são bonitas, apenas as querem levar para a cama. Na verdade, eles botam russa, mas isso aqui é para qualquer mulher, né? Meu Deus do céu. Sim, eles Pobreza. falam Deixa eu como se falar outro de país pudesse ser diferente. O falecido Cláudio Cabral diria que isso é um balde de cocô sem o balde. Isso. Uma notícia de hoje, a Alemanha renovou o contrato do seu treinador até a Copa do Catar. O homem vai bater o recorde, né? Não, mas eu digo antes da Copa. Bem antes da Copa. Aqui, professor, a gente faz o contrário. Normalmente a gente manda o técnico se catar. Ele tá... Os reclames Ai, depois meu dessa, é Deus. isso? Meu Deus. É verdade, é verdade. Meu Apesar Deus. de que o professor Adenor tem um fã-clube tão extenso aí no Brasil hoje em dia.
Tem Professor tanta Adenor. defesa, o professor Adenor, que eu acho que ele pode ter uma carreira mais longeva, né, nessa função aí. Que é impressionante o que esse homem convence todo mundo. Hein? Mas ele convence, Quase tudo. mas ele convence com resultados. Vem cá, ele Vamos ver. Como vamos ver? Vamos ver. Como vamos Copa ver? América o Zagallo ganhou também, né? E bem nas eliminatórias, Não, outros foram também. não, Dunga não, também foi. Não, O Dunga ganhou muito na seleção. Não, mas o Dunga foi. O Dunga, na primeira passagem, Injustiçado. foi um ótimo Tá técnico. bravo foi, comigo, foi. mas eu... Foi um ótimo técnico que perdeu uma partida acidental e que, se não tivesse brigado com a Rede Globo, Sim. teria seu contrato renovado. Teria. É verdade. E certamente faria um trabalho melhor ainda. Com detalhe que a escolha de levar o Felipe Melo também foi dele. Foi um erro, né? De ter Olha, escalado mais ainda, né? eu não sei, sinceramente. Eu acho Tinha alguém melhor? a campanha Tinha o do Hernanes Brasil. já na época, Vem cá, por exemplo. ele teve a lesão do seu jogador mais importante, que na época era o Elano, e ele perdeu uma partida absolutamente no acidente, num erro do goleiro, que pode acontecer e que não depende do E treinador. quando ele fez as pazes com a Rede Globo, Outra escolha errada dele, o goleiro, né? ele fez ressurgir um Mas lance. o cara era o melhor goleiro do mundo na época. Por quê? Porque- Porque ganhou a Champions League? Não, porque Na minha ele opinião, jogava foi. muito bem. Ele era um goleiro. Ele tava em destaque, não. Ele era um goleiro de alto nível, ele tinha sido campeão da Champions League, mas eu nunca tive esse juízo dele. Agora, Tudo bem, mas enfim. O Dunga depois, Discutível. quando fez as pazes com, inclusive, o jornalista, O Alex Escobar. o Alex Escobar, ele mostrou aquele lance do Robinho, que na época não foi tão difundido. Que o Robinho fez o gol numa condição legal. Então, Mas e além disso, tu tens o goleiro fez uma defesa extraordinária num chute do Kaká e uma outra defesa aos 45 com um chute do Maicon, lateral direito, que ele pegou no pé da trave. não foi um desastre total. Pelo Foi, contrário. o desastre foi- foi a saída errada do goleiro, Do goleiro. E a violência desproporcional Felipe Melo, sim, que viajou na maionese. pisoteou o adversário, com o Brasil, deixou o Brasil com 10. Como o Leonardo, na Copa de 94, deixou o Brasil com 10 por uma atitude violenta. A única diferença é que o Brasil Tom ganhou. Jones. A única diferença é que o Brasil ganhou em 94. Aí tem outra diferença que o Felipe Melo fazia isso o tempo todo e o Dunga sabia disso, e o Brasil inteiro sabia disso, e o mundo sabia disso, Não, né? E o Dunga insistiu. O Alexandre queria outro goleiro naquela Copa. Os convocados foram Júlio César, Doni e Gomes. Não, a convocação foi para o Gomes e o Doni. O Gomes é bom goleiro. Gomes estava numa fase foi boa. bom. Ele é bom Ele goleiro. estava na Holanda, né? Bom goleiro. O goleiro do Porto na época. Muito era- bom goleiro. tinha chance. Muito bom goleiro. O Elton. Eu Quer deixar a manchete, professor? quero. Então tá. Renato Portaluppi. Ninguém defendeu ele mais aqui, elogiou mais o Renato do que eu. Tu é testemunha disso. E por isto me sinto absolutamente à vontade de dizer que ele pisou na bola. E ninguém defendeu mais o Romildo e lançou o Romildo aqui do que eu. É. O presidente também pisou na bola. E ninguém respeita mais o D'Alessandro do que eu, vou dar uma corneteada nele depois do intervalo. Então já tem 3 análises pendentes aí. Mas só pode quem elogia. Já voltamos. Tricolor entra em campo daqui a pouco, 9h30 contra o Monagas da Venezuela pelo Grupo A da Libertadores. Se vencer, estará classificado para as oitavas de final da competição e se vencer e houver empate nesse jogo que está acontecendo agora, está indo para o intervalo, de Cerro e Defensor e Cerro, Que está 0-0 no está intervalo. 0-0, então no intervalo o Grêmio, ganhando o seu jogo, de 1-0 já chega, vai classificar. Marcelo Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Jailson, Michel, Ramiro, Cícero, Alisson, Contoni, Anderson, o time do Grêmio. O clube informou, eu já disse há pouco aqui, que suspendeu o associado que atirou o sinalizador no gramado da Arena durante o Grenal do último sábado. Colorado volta a campo na próxima segunda, 8 da noite no Beira-Rio contra Chapecoense. D'Alessandro e Potker serão julgados nesta quinta-feira por lances ocorridos na partida contra o Flamengo e podem pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Eu acho que o Inter vai tentar desclassificar, mudar o artigo, mas vai ser uma briga lá
no STJD. Cobertura do estádio Beira-Rio será iluminada com a cor amarela na noite desta terça, em alusão à campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. Já está lá, ó. A Porque era homenagem ao D'Alessandro, que amarelou, não jogou o Grenal. O D'Alessandro tem um histórico de amarelar em Grenal. Pois aí. Tem um histórico, né? Tanto que o Grêmio não se importa com o D'Alessandro nunca jogou bem em Grenal. Por favor, discutir o D'Alessandro. Eu queria falar Professor, só deixa eu completar aqui com Libertadores. Já no intervalo, Defensor e Cerro, o resultado que serve para o Grêmio. Delfim e Atlético Nacional é partida decisiva para o Delfim. Monagas e Grêmio é 9h30, Grupo A. Colo-Colo e Bolívar, partida decisiva. 9h30 pelo Grupo B. Partida também importantíssima, Flamengo e Emelec. Esse às 9h45. O professor fica com a prioridade. Já voltamos. Vai. Falei que a prioridade era do professor por uma questão do professor querer falar antes do intervalo e não conseguir. Nada contra o Alexandre e nada contra a minha tese. E não foi culpa minha, né? Não, foi culpa minha. Eu tinha que chamar o intervalo, porque senão depois acavala tudo. Não, O Delfim está ganhando 1-0, viu, Rec? Nós não falamos no ar. Eu tive vários episódios Já deu inflação lá no em futebol. que tive que discutir com o Rec no ano de 2013, quando o Rec dizia como o Grêmio jogava feio, Meu Deus, o livro. que era horrível. Mas era. E eu dizia que eu adoraria que o Internacional estivesse jogando feio e tendo os resultados que tinha o Grêmio, que acabou sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Quando o Renato, inteligentemente, viu que tinha um time fraco, um grupo fraco, e o que fez? Se retrancou, jogava por uma bola e teve ótimos resultados. Por isso... 2013. 2013. Por isso, e eu várias vezes elogiei isso, assim como cansei de elogiar o trabalho do Renato agora. Por isso, acho que ele perdeu uma belíssima chance de ter um comportamento de quem pensa um dia em ser treinador da seleção brasileira. O Internacional se retrancou? Claro que o Internacional se retrancou. O Internacional só se perguntava de quanto ia ser a goleada. O Grêmio é tido e havido como o melhor time da América no momento. O Grêmio é favorito para ser campeão da Libertadores, o Grêmio é favorito para ser campeão da Copa do Brasil. É óbvio que o Internacional se retrancou. O Grêmio não conseguiu fazer gol? Acontece. Quantas e quantas vezes um time se retranca e o outro não consegue fazer gol? Acontece. É do futebol. Precisa desmerecer, precisa dar uma entrevista burra daquelas, atacando o Internacional, porque todo mundo viu que o Internacional se retrancou. Mas ele está preocupado com o Inter. O pessoal mais velho... Ele disse que se o Inter, se fosse torcedor do Inter, estaria Rec, há muito tempo atrás, o Grêmio, o Campeonato Gaúcho, que era o que se disputava na época, o Grêmio contratou Paulinho Piranha, um ex-lateral do Internacional, para ser o treinador. E o Grêmio estava, se não me engano, 3 pontos atrás do Internacional e era o último jogo do turno. Os turnos sempre terminavam num Grenal. Era o último jogo do primeiro turno. E ele entrou em campo com uma retranca inimaginável. 1980. Eu realmente não lembro o ano. 80? Porque daí em 81 o Grêmio demite o Paulinho e contrata o Enio Andrade para ser campeão brasileiro. Ficou conhecido como o Grenal do Piranha. Isso. E aí o Grêmio fica na defesa e garante o empate. E aí cobraram dele e ele disse, se o Internacional entrar 5, na época eram 2 pontos cada vitória, se o Internacional entrar 5 pontos na frente no segundo turno, eu não alcanço mais. Esse momento, primeiro eu tenho que não perder. Depois eu vou ver o que eu posso fazer. Foi o que o Internacional fez. E o Grêmio foi campeão gaúcho. Então, não tem por que não respeitar. Só isso. O Renato perdeu uma belíssima chance. Foi campeão gaúcho porque tinha sido
campeão gaúcho em 79 com o Titio Fantoni. Paulinho Piranha. Sim, que foi o ano que o Internacional entrou em 4º lugar em 79. E aí terminou campeão brasileiro invicto. É verdade. O Luciano Lucas Silveira, na live do Facebook, está concordando com o senhor, professor. Diz ele assim, ó, sou gremista, mas às vezes o time tem que reconhecer o momento e fechar a casinha. Tá certo, professor? Não tem nada de Não errado. se pode assim, ser arrogante. A arrogância já derrubou muitos times grandes. Eu quero falar sobre isso também, assim, ó, na minha opinião, não sei se é propriamente arrogância, mas acho que é mais uma frustração com o momentânea. Resultado expressado de um modo totalmente equivocado, né? Porque o recurso da retranca ou de fazer um jogo tático mais defensivo é válido. É do jogo. Tivesse ganho ou do Inter ou do Atlético Paranaense, o Grêmio seria líder do campeonato. Porque me serviria ter ganho do Real Madrid lá no final do ano passado, jogando retrancado e tal, e de repente, ao invés da bola parada ser contra, ter sido a favor do Grêmio. E todo mundo comemoraria do mesmo jeito. Quer dizer, isso não é uma polêmica válida, não desmerece, entendeu? Eu acho que o dá pra presidente fazer. também usou uma expressão dura demais como o D'Alessandro. Isso eu quero falar também. Arruaceiro. Esse daí, a despeito da expressão ser ou não a melhor para definir o D'Alessandro, que é um sujeito que eu respeito, inclusive, que é respeitado pela trajetória e pela biografia respeitabilíssima. Está no seu Inter tem. de todos os tempos? Deixa eu só concluir e dizer o seguinte, ó. O D'Alessandro não tinha nada que estar em campo para fazer o que fez lá. Ele não jogou. Isso eu critiquei também. Ele disse que estava com desconforto muscular, né? Que não podia jogar, etc, etc. Não sei quem decidiu, se foi ele que decidiu. Mas não era no ou se músculo foi da o mão. treinador. Velho, tá com desconforto muscular, não vai lá botar a mão no pescoço do teu adversário. Fica quietinho, né? Qual é o problema? Quer dizer, tinha conseguido um bom resultado, né? Porque foi um bom resultado para a pretensão do Internacional, né? Ele não jogou, portanto, não tem a desculpa de estar sob a tensão do jogo, né? Portanto, o Luan não fez nada para ele em 90 minutos, porque ele não entrou em campo. Ou seja, por que ele entrou lá para botar a mão no pescoço do jogador do Grêmio? Para quê? Para tentar forçar o jogador do Grêmio a reagir e ser expulso ou suspenso? E vamos lembrar, o D'Alessandro na rodada anterior teve um péssimo comportamento em campo também contra o Flamengo, onde ele tentou pegar sem bola 2 jogadores do Será Flamengo. julgado quinto. Ou seja, então, sinal, o D'Alessandro que vai se acalmar, Tá né? estranho, o D'Alessandro tá estranho. Até ele nisso, não é de... O que mostra, até professor, nisso o árbitro foi mal, né? Até nisso Claro. o árbitro foi mal. Ele não botou nada na sua. Não, ele botou. Ele botou. Podia ter expulsado. Não, ele Tá no botou banco. que houve uma confusão. Ele não viu. Mas que ele estava longe. Mas não fique longe. Se há uma confusão, Volta. Chegue se perto. aproxime. Porque ele não é árbitro apenas nos 90 minutos. Consulta o auxiliar, né? Porque não é Não. possível que nenhum auxiliar tenha visto o que o estádio inteiro viu, Mas né? não. Ou então, era o- se não viu, pergunta o que houve aqui. Mas vem cá, Ah. se aproxime e não escreva na súmula, eu estava longe, fiquei, por isso não vi nada. Que é o nosso árbitro da Copa. É o árbitro de E vídeo. só para dizer que quem Sim, mas não escreveu quer dizer sobre que ele o- não erra. É. E eu gosto dele como árbitro. E só para dizer o seguinte, não houve uma briga do Luan com o D'Alessandro, para quem escreveu sobre isso, tá? Houve uma agressão do D'Alessandro sobre o Luan, porque o Luan não reagiu, né? Enquanto o outro não reage, não tem briga, né? Diz que ele foi no antidoping lá depois, mas aí ninguém filmou, Não ninguém sei, viu tô nada. falando do que apareceu na televisão. Que ele foi fazer no antidoping, não sei. Diz que ele gritou com o D'Alessandro, dá soco agora. Ah, mas aí fez certo mesmo, né? Eles estavam brigando. É que, na verdade, a gente tá falando eu do acho, caso. eu Tem acho que que o debochar Alexandre, mesmo, porque eu acho que o é Alexandre digno de colocou deboche, muito né? bem, né? O Alexandre colocou muito bem. Houve uma grande frustração É isso? na direção do Grêmio, Houve. pelo resultado. Houve. E em função disso, quer dizer, presidente do Grêmio, para quê? Não cabe a ele, sabe? O D'Alessandro é arruaceiro, mas o Edilson era uma pessoa com problemas quando deu socos, aí não era arruaceiro, sabe? Isso não é a maneira de ser do Romildo. Não é o jeito dele. Não, também é o acho que jeito não, dele. não acho que o D'Alessandro seja um arruaceiro, mas a atitude foi de que Foi de alguém errada. que fosse. Foi né? errada. Foi muito errada. Agora, não é o presidente do Grêmio Claro, não. que precisa fazer isso. Olha sabe? aqui, ó, esse Grenal em 80 foi num domingo. Na quarta, o Inter foi a São Borja de avião e perdeu de 2-1. Daí o empate serviu ao Grêmio Marcelo Tofanello. Esse 2-1 foi gol do Enoir, 2 gols. Sim, não, mas isso aí é no final do campeonato. No campeonato, Ele está confundindo. confundiu, O Grenal que eu falei Grêmio foi no estancou final a do primeiro vantagem. turno. Como disse o técnico, para primeiro não deixar eles desgarrar. Depois nós vamos tentar alcançar. O cara me mandou E um o, negócio e o de Grêmio foi advogado campeão. da Petrobras. Isso eu pergunto porque eu nasci em 79 e o campeonato foi em 80. O Grêmio foi campeão com o Piranha de treinador. Foi. Sim. E aí demitiu o Piranha e contratou o cara que foi campeão brasileiro. Renan pelo Andrade, Inter. aí Renan sim. Andrade. Aí, gente. E aí
confirmada a história aqui por Rafael Bandeira dos Santos. O Rafael colocou o cargo à disposição se o presidente Dourado mantivesse o Piranha e não contratasse o Enio. Então, por exemplo, o pessoal mais experiente que diz que o Renato só ganhou o que ganhou por causa do Roger, naquela época deve ter dito que o Enio Andrade só ganhou por causa do Piranha. Mas o técnico da seleção... Aí eu vou repetir. Essa é boa, Emerson. Eu vou repetir, nem vou te dar cartão amarelo. Aí o Adenor Bach puxou o Filipão, porque o Adenor Bach disse, quando convocou o Jeromel, na resposta ao Jeromel, o Grêmio está num processo de construção que começou lá com o Luiz Felipe, passou por um aprimoramento com o Roger e agora está colhendo os frutos com o Renato. Não foi só um jornalista experiente que disse, foi o Tite. Mas aí é o seguinte, eu, jornalista experiente, que tomei a corneta, volto Mas eu nem citei o nome. ao Menotti. Sim. Menotti diz, futebol começa com uma ideia. Sim. Lá atrás, o Roger teve a ideia. Teve. Então tá. Teve. Já voltamos. Tá, mas tu acha que foi o Piranha ou foi o Enio Andrade? Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Eu tô rindo, nós estávamos falando dos apelidos aqui no intervalo. É o Kleber Chiclezinho, é o Paulinho Piranha. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Estofaria Brasil. Há 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Fica bonito tudo de novo. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou envie agora um WhatsApp para 99441-4318. 99-441-4318 e mande pedidos. Pedidos@estofariabrasil.com.br. Você manda lá o e-mail e diz, olha, quero assim, assado, tem esse tecido e tal. Bom, vai dar negócio. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Liga agora, televendas 34666133. Na verdade, anote esse telefone, né? O Ligue Agora vai acordar o seu Wilson lá. 34666133. Acesse fache.com.br. Conhece o seu Wilson? Conheço, aqui de Canoas. É um dos grandes líderes da sociedade canoense. Fortíssimo. Esse é articulado. Esse é artista. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Paulinho de Almeida, em 80, dentro do Beira-Rio, campeão gaúcho. Grêmio, Valtinho, na ponta direita, estava dando um banho no Dirceu Jarrão. Se machucou e o Enio Andrade colocou o Toninho, precisando ganhar. Errou. Eu lembro dessa substituição. Muitos anos se falou. O Enio era retranqueiro. Ficou tão brabo com o Paulinho Piranha que ele disse, agora eu vou lá pro Grêmio e vou tirar o emprego dele. Aí foi. Olha aqui, ó. Sidney de Gravataí, aquele abraço. Com certeza você pode mais. Rec, Diga. não te ocorre que o Internacional, com a contratação do Zeca, como o Fabiano é zagueiro também, o Internacional poderia, de repente, pensar num 3-5-2? Já comentamos várias vezes aqui, professor, desde a contratação do Zeca e muitas sugestões até dos ouvintes, dos telespectadores. O problema todo é o seguinte, é treinar. Mas e aí entra a frase do Odair, esse esquema só treinando muito. Pois é, mas o Internacional tem hoje um privilégio. O Internacional joga uma vez por semana só. Aquilo que os treinadores dizem, não, vamos ter essa semana para treinar, o Internacional tem todas as semanas para treinar. Todas.
Não, mas Todas. tem essa e a próxima só, professor. Depois começam os jogos em sequência. E depois vai ficar 30 dias depois parado. tem os 30 dias da Pô, Copa. Mas vem cá, se não... Dá pra treinar. E até agora, o Internacional fez quatro jogos... Cinco jogos do Campeonato Brasileiro em 5 semanas. Ele teve um jogo só com... Os 7 primeiros jogos são em... Mas eu imagino, passados. eu imagino que ele já esteja treinando como alternativa de jogo. Porque se ele tem 2 bons laterais, ele está com dificuldades na meia cancha... Ele tem 2 bons alas. Jogadores que sabem jogar de ala. E aí tu pode repensar um pouco. Os 2 bons, o senhor coloca o Iago na esquerda? Sim. E dá para treinar com o Fabiano. O Iago na esquerda, com menos compromisso de marcação. O Iago podendo subir mais. Entende? Como ele podia no Campeonato Gaúcho, onde ele foi muito bem. E o Zeca na direita nem se fala. E outra coisa, ele pode mudar para um 4-4-2 adiantando o Zeca. Pode mudar para um 4-4-2 colocando o Zeca na esquerda e tirando o Iago, ou tirando o Fabiano e deixar 4-4-2, meter um atacante, né? Ele fica com alternância. Mas quem seria o líbero? O Moledo, necessariamente o Moledo. Né? Porque tu teria Fabiano e Cuesta, que são 2 jogadores que sabem sair jogando. Sabe? O Moledo não tem velocidade. Mas o Moledo pode ficar atrás. Pode ficar na sobra. O Moledo não tem a saída que os outros 2 têm. Mas o Moledo tá bem, né? Tá bem. Dentro da expectativa que se tinha que ele demorasse um pouco e não se sabia qual era o tamanho do novo Moledo e tal. Ele tá bem. Ele é um cara muito concentrado no jogo. E quando o senhor falou na esquerda no Iago, daqui a pouco o Wendel pode entrar nessa outra formatação, né? Eu confesso que gosto mais do Iago, principalmente para jogar como ala. Entende? Acho que o Iago tem mais dificuldade na marcação. O Júlio Zac cornetou o Iago. Disse, olha, a gente achava uma coisa, mas não é isso aí. Então, ele acha que o Zeca tem que jogar na esquerda com o Fabiano na direita. Eu acho que tu precisa ajudar o jogador. Tem que ter o esquema que ele favoreça. E acho que o Internacional, no esquema que está jogando... E se quiser colocar um terceiro zagueiro, o Inter tem zagueiro para colocar, né? Mas o Thales, né? E o Thales e o Klaus. O Thales e o Klaus... Quando é que volta o Klaus? Não volta, ele perdeu a posição para o Moledo. O Klaus. Era uma disputa direta. Mas daí num esquema com 3 zagueiros ele era candidato de novo, né? Pode ser. Ele tem um bom cabeceio. Pode ser. Tem ele, tem o Fabiano, enfim, para compor se o Fabiano não se adaptar direito... Os 3 zagueiros. Enfim. É que a vantagem do Fabiano é que tu facilmente muda o esquema. Muda fácil. Tu tem um jogador que pode jogar também de lateral. Aí o Zeca se solta, ele sofre. Exatamente. Só abre pro... Né? Tu pode fazer o 4-4-2 com o Zeca na segunda linha. E se o time for extremamente ofensivo, tiver 2 jogadores rápidos, ele segura um pouco mais o Zeca. Né? Por sinal, o Rossi voltou muito bem, né? O Rossi, ele é dedicado, né? Eu acho que ele é muito dedicado. E hoje, conversando sobre o Internacional e as suas contratações, eu vi uma observação interessante. Tu viste a entrevista do Zeca. Tu viu o jeito que o Luca entrou. O Internacional tem contratado jogadores de personalidade mais forte. O próprio Moledo. Sabe, a ideia é que essa direção também está valorizando. Nossa, tá alta a música hoje. A direção do Internacional também está levando em conta a personalidade, a atitude dos jogadores que tem contratado. O Rossi, que é claramente um jogador de atitude, sabe? E eu acho que isso conta. A arrancada da música tem que ser assim, que é para dar um impacto, professor. Para fazer o professor parar. Para fazer o professor parar de falar um pouco. Quanto é que está o defensor? 0-0. E no outro jogo tem... Delfim está ganhando 1-0. 1-0 do Atlético Nacional. Estão classificando os dois? Não, ainda não, né? O Colo-Colo ainda pode classificar. Um abraço. Muito bem. Um abraço pro pessoal do Multicampeão que está vendo. Valeu. Aí, até 1 da tarde amanhã.